Excelentíssima senhora desembargadora, presidente dessa 8ª Colenda Câmara Criminal, doutora Márcia Milanês, excelentíssimo senhor desembargador, relator, doutor Disseu Wallace Baroni, excelentíssimo senhores desembargadores, revisor vogal, excelentíssimo senhor procurador de justiça, receba os sinceros cumprimentos da defesa. Saiba que para este advogado é uma satisfação profissional imensa estar diante de vossas excelências, pessoas de notável saber jurídico, e o que me traz até aqui, excelências, a sustentar oralmente este agravo em execução é a injustiça que está prestes a ocorrer caso tenha a manutenção da decisão do juiz da Vara de Execuções Criminais. Excelências, o agravante cumpre uma pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, em virtude aí dos crimes relacionados ao tráfico de drogas. O magistrado sentenciante aplicou esta pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, reconheceu para o agravante os benefícios previstos no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos, o tráfico privilegiado, porém manteve o regime de cumprimento de pena inicial fechado em virtude da hediondez do delito. Excelências, os motivos que ensejaram esta fundamentação não mais persistem no caso concreto, uma vez que o Supremo Tribunal Federal pôs uma pá de cal no assunto e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, onde tinha a previsão de que os crimes relacionados ao tráfico de drogas deveria ter o seu regime inicial de cumprimento de pena ser o regime mais gravoso, ser o regime fechado. Excelências, o STF pacificou o entendimento de que a pena aplicada ao réu deve ser balizada conforme disposição do artigo 33 do Código Penal, onde dispõe que crimes onde a pena mínima é mais do que 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, o regime inicial deve ser o regime semiaberto, caso se trate aí de réu primário. No caso concreto, excelências, estamos falando aqui de um agravante que é réu absolutamente primário, jamais teve contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado, bons antecedentes, não participa de nenhuma organização criminosa, nenhuma associação para o tráfico de drogas, mas mesmo assim o magistrado de primeiro entendia na época de sua sentença de que o regime inicial deveria ser o regime fechado, pura e simplesmente em virtude da hediondez do delito. Conforme já disposto, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a hediondez do delito por si só não é fundamento idôneo para a aplicação de regime mais gravoso. Portanto, ainda que se trate de um crime ser hediondo, deve ser pautada o regime inicial pelos parâmetros estabelecidos no artigo 33 do Código Penal Brasileiro. E, excelências, este defensor pleiteou ao juiz da Vara de Execuções Criminais a readequação do regime com este fundamento. Entretanto, o magistrado da Vara de Execuções Criminais indeferiu o pleito defensivo sobre a escusa de que violaria a coisa julgada e de que a competência para aplicar regime inicial de pena seria do magistrado do processo crime e não da Vara de Execuções Criminais, motivo pelo qual a defesa ousa em discordar, tendo em vista a previsão da própria Lei de Execuções Criminais, que no seu artigo 66 prevê a competência do juiz de execução para aplicar aos casos julgados em lei posterior, de qualquer modo, favorecer o réu. Importante ressaltar, excelências, que se a lei que beneficia o réu é anterior à sentença, quem deve analisar este benefício é o juiz do processo crime.
Agora, se a lei que beneficia o réu é posterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a competência para analisar eventual benefício é do juiz da vara de execuções criminais. E nesta mesma toada, excelências, temos aqui a súmula 611 do Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, que preceitua que, transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções criminais a aplicação de lei mais benigna, mais benéfica. Excelências, temos que a Constituição Federal também prevê a possibilidade da retroatividade da lei mais benéfica ser aplicada ao réu, por ser aí um direito constitucional garantido aí na nossa Carta Maior. Diante desse cenário, excelências, diante da negativa do magistrado de primeira instância em aplicar este benefício ao réu, de readequar o seu regime inicial de cumprimento de pena, este defensor vem aqui a vossas excelências suplicar para que seja aplicado o regime semiaberto ao reeducando, por se tratar de um regime mais benéfico e que é competência do juiz da vara de execuções criminais aplicar este benefício. Sem mais delongas, excelências, o réu cumpre a pena na penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, que está superlotada, com sua capacidade carcerária acima do permitido, e de que lá certamente não se trata do local mais adequado para a ressocialização dos presos. Lembrando de que o réu estava trabalhando à época dos fatos e, em virtude deste cumprimento de pena em regime fechado, foi dispensado de suas tarefas no serviço e se encontra à disposição da justiça. É o que a defesa vem a pedir a vossas excelências, e que Deus, o arquiteto do universo, possa continuar lhes dando sabedoria nessa difícil arte que é de distribuir justiça. Muito obrigado, excelências.